Boa tarde para vocês que estão assistindo ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo essa aula na posteridade, porque ela fica gravada, né? E a gente compartilha nos nossos canais depois. Bom, vamos para o nosso quinto, se eu não me engano, webinar do ano, né? A gente faz esse encontro aqui uma vez por mês, rodando os temas que a gente entende que são temas relevantes da nutrição esportiva. A gente fecha o semestre agora, né, de 2026, com esse tema que é grande, robusto, é importante e muitas vezes subvalorizado, que são os micronutrientes dentro do esporte, né, para rendimento esportivo, para prevenção de deficiências. Quando a gente fala de micronutrientes, é um tema carregado, né? Porque as vitaminas elas englobam o alfabeto inteiro: A, B1, B2, B3, C, D, E, K, zinco, vai do A até o Z, né? E para parar para olhar para cada uma delas, isso necessita tempo, paciência. Então não é em uma hora que a gente vai conseguir fazer uma revisão geral de todos os micronutrientes. Então, a nossa ideia na aula de hoje é destacar os mais importantes, e os mais importantes que a gente tem documentado na literatura, com bons estudos, ou seja, olhar para isso com carinho, com cuidado, evidência científica em humano, relacionando isso com o exercício, tá? Então, a aula de hoje é uma mini revisão, vamos chamar assim, cheia de atualizações também, para que a gente saia daqui e passe a olhar para isso na nossa prática clínica com um pouco mais de atenção. É muito difícil o profissional nutricionista hoje se preocupar e questionar quanto que eu estou dando de ferro na dieta. Eu estou calculando aqui a vitamina C desse paciente, quanto que está vindo através da alimentação de zinco, né? Muitas vezes a gente não olha isso. A gente só vai se preocupar com isso quando o exame de sangue acusa alguma coisa, mostra uma possível deficiência, aí a gente volta na dieta e tenta ver se está ingerindo ou se não está. Mas lembrem-se que alguns exames de sangue, eles não são sensíveis para detectar deficiência. Exemplo, magnésio. 1% do nosso magnésio está no sangue. 99% não está. Então, se você tiver deficiência de magnésio, muito provavelmente você não vai manifestar no exame bioquímico. E assim, para alguns outros micronutrientes também. Então, para a gente não correr esse risco, é muito mais simples a gente garantir que a gente está aproximando uma ingestão adequada via dieta, conhecendo um pouco das quantidades que deveriam estar ali, a faixa de recomendação, e olhando os cálculos, né? Olhar minimamente ali se a gente está conseguindo ofertar os principais, pelo menos. Não precisa ser todos, mas pelo menos os principais. E hoje em dia não é a gente que calcula, é o software, é o programa. Então a gente não precisa fazer conta mais de nada. Basta você olhar o que o teu programa está fazendo, o que você pediu para ele fazer, tá? E para ajudar a gente, então, nessa revisão de hoje, eu trouxe aqui uma literatura bem atual mesmo, que foi publicada na Sports, falando, é uma meta-análise, perdão, uma revisão sistemática, tá? Falando sobre essa relação de micronutrientes com o desempenho esportivo. O outro lado também, né? A deficiência, o quanto compromete, como que a gente vai ver isso em termos de manifestação clínica também, tá? Depois eu vou disponibilizar essa literatura aqui para vocês. Quem quiser tirar foto, postar no Instagram, marcar performance, me marcar durante a aula, fica à vontade. É sempre legal a gente ter esse retorno de vocês. Esse artigo está disponível gratuitamente, né? Para quem quiser já fotografar e ir atrás dele depois e deixar ali na cabeceira, né? No cantinho da mesa do consultório ali para ir lendo aos poucos. Vale muito a pena, tá? O rendimento esportivo, claro, é uma coisa que depende muito da parte alimentar. Quando a gente fala de nutrição e rendimento, a gente está falando de saúde intestinal, a gente está falando de base energética, recuperação, imunidade, saúde da articulação também, efeitos ergogênicos também, né? Mas esse alinhamento da nutrição, ele não é feito no escuro.
A gente precisa saber em que contexto que a gente está colocando todos esses pilares, esse monte de nutriente. E, minimamente, a gente precisa entender, a gente não sabe saber, a gente não sabe prescrever, mas a gente precisa entender, compreender o que é demanda de treinamento, tá? Exemplo, eu vim aqui no teu consultório porque eu vou fazer a minha primeira maratona. Legal, mas quanto que você está correndo por semana hoje? Quanto que vai ser semana que vem, daqui a um mês? Quais são esses estímulos? São 2 treinos de qualidade, um regenerativo, um longo. A gente entendendo um pouco dessa demanda, a gente vai entender mais de balanço energético, de desgaste, de recuperação. Mesma coisa, treino de força. Está trabalhando mais com carga, mais com volume, é um treino mais metabólico, frequência cardíaca, como que ela se comporta. Ter essa leitura básica, mínima, e talvez você não consiga, mas existem os nossos amigos treinadores para isso, é fundamental para você entender onde é que você posiciona a tua estratégia, em termos de caloria, macro, mas também de micronutrientes. Então, quando a gente fala de estratégia ideal, a gente não está falando só de caloria, quanto eu como, quanto eu gasto, quanto é carbo, quanto é gordura, quanto é proteína, mas e os coadjuvantes, né? Que são os micronutrientes, que empurram todos eles. Os micronutrientes que empurram a via energética, os micronutrientes que empurram a síntese proteica, a recuperação, portanto, o sono. Como é que eles estão em termos de alimentação? Ou será que a gente está terceirizando isso para uma cápsula de polivitamínico só para não ter que olhar o plano alimentar? Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de critério quando o assunto é nutrição estratégica, tá? Como eu disse, macro sempre vai ser o foco primário, sempre, tá? Natural que isso aconteça, mas a gente tem que entender que por trás deles existe um time que trabalha em conjunto, e é um time mesmo, porque são muitos, né? Macros são 3, micronutrientes são vários. Então é um time de nutrientes que está trabalhando junto ali para que esses macros consigam exercer a sua ação ótima. Já pararam para pensar que muitas vezes a queixa do paciente de falta de energia, de uma recuperação ruim, ela pode não estar no macro, ela pode estar no cenário micro. Então, essas duas esferas, elas são complementares. A gente precisa olhar as duas, tá? É difícil olhar micronutriente? Muito, muito. Como eu disse, são muitos, né? Dá para adequar todos? Não, claro que não. Eu acho que é um desafio enorme. Mas existem aqueles que são os considerados mais importantes, que têm um peso maior, dependendo do objetivo do exame, do momento daquela pessoa. Então, a gente tem que identificar ali, pelo menos, o que é prioridade, até para que essas vias que são importantes, saúde intestinal, energia, recuperação, elas funcionem bem, tá? Então, olha só, esse paradoxo da deficiência no esporte, paradoxos são coisas que vêm de vários lados, né? Então, você tem, de um lado, o exercício gerando as suas demandas, tá? A nível de volume, intensidade, principalmente. Do outro, você tem, ou seja, quanto sai, né? Quanto que está sendo depletado ali. E do outro, você tem o quanto entra. Esse quanto entra é importante que a gente, portanto, considere não só macros, mas micros também. E aí a gente vai ter essas, como a figura mostra aí, essas forças convergindo, né? Quanto que o exercício demanda, quanto que eu coloco, e aí a gente vai olhar ao nível macro e ao nível micro. Normalmente, pessoal, até por uma questão, vamos dizer, cultural, acho que já se tornou, é muito comum a gente encontrar deficiência de micronutrientes em grande parte das pessoas que a gente atende. Pelo motivo que vocês estão vendo na tela. Não é porque a pessoa come pouco ou come muito só. É porque o hábito alimentar, olha a palavra, é inadequado. O que é inadequado? É que está distante de ser aquilo que é ideal, mas não é uma questão de quantidade. Muitas vezes é uma questão de estratégia, é uma questão de qualidade, de rotatividade alimentar, por exemplo, de variação. Antes da aula aqui, a gente fazia um brainstorm, né? E eu comentava, já pararam para pensar que, vamos falar de um nutriente que está mais próximo do macro, né? Fibra. Quem é que consegue comer todos os dias 30 gramas de fibra? Pouquíssimas pessoas, né?
A gente nem calcula a fibra direito para as pessoas, a gente está olhando um balanço energético só. E o intestino não é um órgão importante, pensando em disponibilidade de energia e recuperação. E quem que é o substrato primário para o intestino? É prebiótico, é fibra. Quem é que está comendo fibra no lanchinho agora às 4 horas da tarde? Pouquíssimas pessoas, mas aposto que uma barrinha de proteína tem. Uma dose de whey protein tem. Então, essa romantização da proteína é muito forte, né? E a fibra? Onde é que ela entra nessa história? Fibra, se você comer um balde de salada, você vai comer ali uns 7 gramas de fibra. Muita salada, né? Mas quem é que está distribuindo fibra 4, 5 vezes ao dia nas refeições? Com variação. Se a tua fibra é deficiente, muito provavelmente teus micronutrientes também são deficientes. Esse olhar mais simplista que a gente passou a ter na alimentação de proteína para emagrecer, carboidrato para energia. Sim, tudo isso é muito válido, mas não é só isso. Nutrição não é isso. Nutrição é o olhar individualizado, minucioso, e isso tem que chegar, de alguma maneira, nos outros nutrientes que não os macros, tá? Quando você consegue adequar esses micronutrientes, olha que interessante, né? A gente consegue, então, progredir em vários níveis, em vários contextos, né? Olha só como eles são coadjuvantes importantes. Quando a gente fala de adaptação ao treinamento, força, VO2, resistência ao esforço, tolerância ao esforço, existe a participação de micronutrientes. Quando a gente fala de saúde mental, que é um tema que está tão, né, em evidência, a gente vai nos congressos, a gente ouve falar bastante disso, né? A neuronutrição, que hoje em dia é muito abordada, com certeza, né? Existem dezenas de micronutrientes ali que têm papel nem só de coadjuvante, mas talvez de foco primário, né? A parte hormonal, né? A parte de construção tecidual, a parte de síntese proteica, a gente precisa adequar isso. O grande problema é quando você terceiriza isso para uma cápsula, é que você entende que todo mundo precisa da mesma coisa, na mesma dose, no mesmo horário e que não existe diferenças interindividuais. E isso não é verdade. Se fosse assim, seria muito fácil. Se fosse assim, não existiria exame de sangue. É a mesma coisa que você dá o mesmo probiótico para todo mundo tomar que chega no teu consultório com saúde, com queixa intestinal. E não você escolher as cepas baseada no exame de microbioma. Seria a mesma coisa dar um polivitamínico. Por isso que existe tanta crítica em cima disso. Não é só porque as vitaminas e os minerais competem entre eles e um vai dificultar a absorção do outro. É porque não existe individualização, não existe cuidado quando você dá um polivitamínico. Você está tirando para tudo quanto é lado, erguendo as duas mãos para o céu e falando, tomara que alguma coisa funcione aqui. Não é essa a ideia. Então a gente precisa ter a leitura, saber quanto comer, olhar para a dieta, entender quais são os principais, os mais relevantes, e ter o mínimo de cuidado, entender se a gente está conseguindo se aproximar ou não da recomendação mínima, e se aquele momento daquela pessoa, em função da carga de treino que ela está realizando, não exige um pouco mais de atenção, tá? Bom, aqui a gente tem essa tríade, né? Que a gente vai chegar nesse planejamento individualizado que eu estou falando com vocês, né? Então, esse aqui é um ponto, essa aqui é uma figura bem importante para que a gente tenha como base do nosso raciocínio lógico para montar uma dieta, né? Primeiro, a gente precisa entender que existe por trás do esporte um treinador, né? E esse treinador, como é a competência dele, ele vai entender muito mais do que eu e você, nutricionista, no planejamento das cargas, na periodização do treino. E essa informação precisa chegar até mim, até você que é nutricionista. Se ela não chegar, eu tenho que buscar ela, porque aí eu vou conseguir personalizar o plano alimentar com base nessa informação. Depois disso, a gente tem a primeira conduta. Depois dessa primeira conduta, a gente vai ver a terceira parte da tríade, que é como aquela pessoa responde a tudo isso. E aí a gente começa a trabalhar nuances e mais individualizações em cima disso. Mas se a gente trata todo mundo igual, correr igual para todo mundo, fazer força igual para todo mundo, polivitamínico vale para todo mundo, a gente não está fazendo nutrição. Tá? Eu não sei o que é isso, mas eu acho que não é a nutrição que a pessoa que vem no consultório, que reservou o tempo dela para você busca. Então, essa aula é bem provocativa, é para ter bastante reflexão, para a gente ser um pouquinho mais cuidadoso a respeito de alguns micronutrientes. Tá?
Primeira mensagem que eu quero deixar para vocês aqui. Olha só, vamos ler juntos, né? A avaliação contínua. Contínua significa que você não vai avaliar uma vez. Você vai programar algumas avaliações ao longo do tempo. E rigorosa. Por que rigorosa? Porque você não vai olhar o simples, o básico. Você vai um pouco além, tá? E sobre o impacto desses micronutrientes naquela pessoa, entendam que isso é um pilar muito importante dentro da medicina e da nutrição esportiva, tá? E essa frase que eu coloquei aqui embaixo em verde, ela é bem impactante, né? Olha só, a ciência embasa a customização. Ou seja, com base no que a gente está vendo aqui na aula de hoje, a gente personaliza, a gente direciona o cuidado. E essa customização vai gerar o resultado. É ela que vai colocar aquela pessoa naquilo que ela precisa. Hoje em dia a gente já fala, né? Não é mais o futuro, já é o presente. Já está virando até o passado. Trabalhar com exame genético dentro do consultório para entender os polimorfismos. Quem é que precisa de uma dose de vitamina D alta? Quem é que precisa de uma dose de vitamina C maior do que a população? Isso a gente não vai descobrir na anamnese, isso a gente não vai descobrir no exame de sangue. Então, a gente vai ter que partir para uma avaliação, como está escrito na tela, mais rigorosa, né? Mas antes de chegar nisso, a gente tem que ter pelo menos uma base, de tentar com aquilo que funciona para a população em geral, para o estudo com atletas, para depois a gente partir para uma coisa muito mais de precisão, tá? Vamos começar revisando aqui, então, algumas vitaminas e minerais, falando um pouquinho primeiro da vitamina D, só para a gente contextualizar ela, né? Vitamina D, ela só tem nome de vitamina, a literatura, ou parte dela, até classifica a vitamina D por conta da sua estrutura, como sendo um hormônio, né? Ou pelo menos um modulador hormonal, tá? Ela tem uma relevância muito grande no esporte, tá? Muito mesmo, porque ela trabalha alguns, vamos chamar aqui do jeito que está na figura, alguns eixos, tá? Então, olha só, o primeiro eixo, saúde muscular, né? Então, olha só, adaptações de força, potência e prevenção de lesões tem uma relação forte com vitamina D. Segundo, o eixo imunológico, né? Então, reduzindo citocinas pró-inflamatórias, aumentando ali a expressão de citocinas anti-inflamatórias, tratando em alguns casos as questões de via aérea respiratória, principalmente em esportes de longa duração também. E no final das contas, né, ela é, como vários outros micronutrientes, um coadjuvante importante para a geração de energia, para fornecimento de ATP pela célula. Existem trabalhos, olha, deixei a referência aqui para vocês, é até bem surpreendente o que eles mostram, que atletas de elite, olha só, cerca de 70 a 90% de atletas de elite, a gente está às vésperas de uma Copa do Mundo, né? Eles têm deficiência de vitamina D. Olha só que dado importante, né? Isso não é tão difícil de diagnosticar, né? Alguns outros dados populacionais, estatísticos, que são de grande relevância. Olha só, mais de 50% em homens, tá? Essa deficiência em longo prazo, ela vai reduzir, vou voltar um slide aqui, essas adaptações do eixo 1 aqui, olha, força, potência e prevenção de lesões. Só que o problema é que a deficiência de micronutriente, ela gera esse tipo de perda de uma maneira assintomática, isso é silencioso, porque a gente nunca vai associar uma fadiga, um cansaço, não é a primeira coisa que vai vir na tua cabeça. Falar, olha, deve ser falta de vitamina D. A primeira coisa que você vai falar é falta de energia, está dormindo mal, está comendo pouco carboidrato, está faltando proteína. A vitamina D sempre vai ficando. Por isso que avaliar o micronutriente junto, não esperar, mas junto com todo o resto, dar a devida importância para ele, é importante, né? Então, entendo a vitamina D como um marcador, tá, de performance atlética também, né? Não só de adaptação imunológica, mas também como de performance atlética. Existem pessoas que são grupo de risco? Existem, né? E esse grupo de risco ele é causado por dois fatores, né? Primeiro pelo ambiental, segundo pelo fenótipo. O fenótipo é uma característica daquela pessoa. Então, existe a questão da pigmentação da pele. Pessoas que precisam de mais ou menos exposição solar, por exemplo. E existem os fatores ambientais, né? Em que país que ele mora, como que é o clima naquela região, o quanto que ele se expõe ou não à luz solar.
se é um esporte que é praticado outdoor, se é um esporte que é praticado indoor também. A gente mora num país, por exemplo, no Brasil, onde a suplementação de vitamina D, pelo menos, deveria ser sazonal. A gente deveria suplementar de acordo com a época do ano. Por exemplo, eu estou em São Paulo aqui agora, ó, tô de blusa, ó, tá frio. E a gente está passando por isso, ou vai passar por isso por alguns meses. Eu não vou me expor à luz solar. Qual é a chance que eu tenho de desenvolver uma deficiência, uma insuficiência de vitamina D? Enorme. Então, eu já deveria suplementar por conta de clima, temperatura e etc. E na época do verão? Na época do verão, eu tenho mais chance de me expor, mas eu tomo sol, eu sou uma pessoa que sai de casa, não saio, eu moro numa rede, faço esporte outdoor, não faço. Tudo isso tem que ser considerado, tá? E aí tem o exame de sangue também, que nos ajuda a guiar. Aqui tem um ponto de corte importante, né, para vocês verem como que a literatura hoje interpreta isso. O nível sérico de vitamina D, então, abaixo de 30 e acima de 30. Quando vocês ouvirem falar, olha, vitamina D na casa dos 100, 200, para rendimento esportivo, não, isso não existe, pessoal. A gente tem um ponto de corte hoje da literatura muito claro, tá? Que para o esporte é de 30 para baixo, de 30 para cima. De 30 para cima, a gente tem uma zona de otimização, tá? De 30 para baixo, a gente tem uma zona que a gente chama de zona de risco. Risco para quê? Risco de perda de adaptação, de não desenvolvimento de algumas adaptações. E para cima também. Então, força, resistência ao esforço, potência, etc., a gente considera de 30 para cima, tá? Então, é importante, ó, aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Ó, é importante você manter os níveis de vitamina D ativos, olha só, para força, potência, salto é um indicador de potência, tá? Velocidade também, né? Deslocamento também, o potencial de contração muscular muda. Então, manutenção de vitamina D, ponto-chave aqui para que a gente tenha uma boa saúde muscular e, consequentemente, um bom desempenho, tá? Existe o lado imunológico da vitamina D também, né? Que, como eu disse lá atrás, é bloquear ou diminuir a expressão de citocinas que a gente chama de pró-inflamatórias. Isso gera uma proteção para os nossos tecidos, né? A ponto de favorecer algumas adaptações, as anteriores que a gente viu no slide também. Tem um dado muito interessante aqui que eu trouxe desse estudo do Marov aqui, que ele fala, olha só que legal, esporte aquático, ele dá o exemplo de nadadores, quando você normaliza a vitamina D, você reverte as queixas de desconforto de via aérea respiratória. Essa região aqui, né, que a gente tem olho, nariz, ouvido, ela é uma região que tem muito muco, né, então ela inflama muito fácil. E esporte aquático tende a ter mais exposição à inflamação disso. E essa normalização de vitamina D para lá de 30, olha só que importante, ela consegue diminuir, quão é importante para gerar conforto para um nadador isso. E, por fim, a gente tem essa questão da saúde óssea. Lembrando só uma coisa muito importante, né? Vitamina D é um dos nutrientes que contribui para a saúde óssea. Não é o único, nem o mais importante, mas é um deles, né? Mas o nosso tecido ósseo, para que ele sofra remodelamento, ou seja, para que ele ganhe em densidade mineral óssea, você pode ter a melhor nutrição, melhor suplementação. Se você não tiver, junto com isso, compressão articular, que é o que os esportes de carga fazem. Musculação é um exemplo, tá? Comprimir a articulação, ou, né? Pode ser um ou outro, ou os dois. Impacto, o tecido ósseo não se remodela, tá? Então, quadros de osteoporose, osteopenia, o princípio disso, mulheres pré-menopausa ou mulheres já menopausa, que são mais suscetíveis a isso, muito interessante adequar a nutrição delas, mas sem compressão articular e o impacto, esporte de impacto, dificilmente a gente vai ter sucesso no desenvolvimento ou na prevenção aqui da perda de massa óssea, tá? A gente consegue fazer a síntese endógena, como eu falei, isso é variável, depende muito da exposição que a gente tem, né? Olha só, 15 a 20 minutos por dia, mas depende do tom de pele da pessoa, da pigmentação, né? A gente consegue via exógena, via dieta, mas olha as fontes alimentares, né? Salmão, sardinha, óleo de fígado, bacalhau. Dependendo da região, do país, do estado, a gente não consegue ingerir isso com uma frequência grande, nem em grandes quantidades. Então, às vezes, em grande parte dos casos, a suplementação vai ser necessária.
E aí a gente tem aqui alguns níveis, né, de suplementação que a literatura recomenda hoje. Então, vamos arredondar essas contas, tá? Essa dose de 2.000 UI por dia é uma dose de manutenção. Ela não é uma dose de incremento. Ela não vai aumentar a vitamina D de ninguém. Ela vai manter, tá? A dose para cima de 2.000, aí vamos começar a falar a partir de 4.000, tá? 4 a 5.000 diariamente, é uma dose de incremento. Uma dose que pouco a pouco ela vai aumentando. Existem os protocolos um pouco mais agressivos, né? Vocês estão vendo aí no nível 3, que é o protocolo de choque, que fala. Mas esse tipo de protocolo não é competência do nutricionista. Esse tipo de protocolo é competência médica. Você trabalhando com hiperdosagem, tá? Aí é uma dose por semana, muito elevada, por um período de 8 semanas, você consegue elevar. Nós, nutricionistas, se a gente quer aumentar, é o nível 2. A gente precisa trabalhar essa dose mais intermediária, que vai bater no teto ali de 5.000 UI por dia, tá? Então, para fazer um checklist de vitamina D, monitore sazonalmente, época do ano, tipo de treino, local que treina, alimentação, tá? Se você conseguir periodizar a exposição, recomendar essa pessoa tomar luz solar, ótimo também, né? Mire o alvo clínico, ou seja, onde que eu quero chegar, eu quero passar de 30, onde eu estou, por quanto tempo eu vou ter que fazer isso, né? E acompanhando isso, programar isso continuamente, do jeito que a gente falou lá no início da aula, e não espere cair, né? Para que você entre com algum cuidado, previna isso, né? Se você já sabe que vai ter uma queda, a pessoa vai se expor a um ambiente de mais deficiência, previna isso, já trabalhe isso com o tempo, tá bom? Passando para a nossa segunda, que é a vitamina C, né? 3 pontos chaves aqui que a vitamina C exerce uma ação interessante. Primeiro, a síntese de colágeno, né? A literatura já está cansada de mostrar estudos para a gente que vitamina C é um cofator importantíssimo para que a gente produza colágeno endogenamente, né? Ela é uma defesa antioxidante, isso é uma faca de dois gumes, depende da dosagem que a gente usa, depende do tempo e do momento que a gente usa. Pode ser que isso seja interessante, pode ser que não. E assim como a vitamina D, né, muitas delas também vão se confundir desse lado, tem aquela função imunológica, né, de prevenir ali algumas quedas e fortalecer o nosso sistema de defesa. Olha só os alvos que a gente tem dentro da DRI, né, que é a recomendação mais atual que a gente tem. Eles falam que homens é 90 miligramas por dia, essa barra azul, mulheres 75 miligramas por dia. Aí essa linha pontilhada, olha só, é a demanda do atleta. Então percebe que o nível de recomendação da DRI não é para esporte. Quando eu falo atleta, eu não estou falando do cara que está indo para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, não. Estou falando do teu paciente que mês que vem vai correr a SP City aqui em São Paulo, ou que em março, ou em setembro vai correr a Maratona de Berlim, ou que vai fazer uma competição de Hyrox no final de semana, tá? Estou falando de pessoas amadoras também, não é só alto rendimento, não. Atleta é atleta amador também. Percebe que a demanda é maior. E o pior disso é que a gente não tem diretriz, guideline de vitaminas e minerais para o esporte. A gente tem estudos isolados, né? E aqui tem um que traz isso, né? Mostrando que a demanda é maior. Mas não é tão grande assim, né? A gente consegue atingir isso teoricamente. Olha bem a palavra. Teoricamente. Na prática é outra coisa. Com alimentação. Daria para você subir de 90 para um pouco mais ali com alimentação. De 75 para um pouco mais. Daria. Mas exige que você calcule a dieta. Que você garanta que você está dentro de um range, de uma faixa, que aquela pessoa está se aproximando disso. E que essa pessoa tenha fontes alimentares, tem algumas ilustradas aí para vocês na tela, que são variadas, né? Não adianta só tomar suco de laranja, não é isso. Precisa variar, rodar a alimentação também e com uma frequência, com uma constância grande, tá? Para que a gente consiga atender. É possível, não é impossível, não. Diferente da vitamina D, que é um pouco mais complicado, a vitamina C, em teoria, daria. Como eu falei, né? É uma faca de dois gumes, né? A gente tem uma dose que a gente considera normal, e aquela dose que, quando passa da conta, o antioxidante em excesso, a gente sabe que ele exerce o efeito reverso, né? Ele acaba bloqueando algumas adaptações induzidas pelo exercício. Então, em teoria, uma pessoa que tem um bom nutricionista, uma boa nutrição, tá? Uma boa orientação, um bom acompanhamento, em teoria,
ele consegue atingir com a alimentação aquilo, tá? Mas tem que monitorar. Dependendo da fase de treino, pode ser que precise de um pouco mais ou um pouco menos, tá? O que não pode é gerar deficiência, tá? Então, a gente tem que tentar chegar no estado bem nutrido. O excesso, além de representar uma toxicidade para os rins, também pode ser um tiro no pé, bloqueando a adaptação induzida pelo exercício, tá? Então, aqui tem alguns pontos positivos e negativos, né? O efeito fisiológico, olha a palavra, fisiológico, né? Que você atinge naturalmente. Reduz estresse oxidativo, melhora a recuperação muscular, atua como sinérgico em protocolos de recuperação também. E quando você passa da conta, de novo, essa suplementação ela pode, né, não promover a adaptação que a gente está buscando. Então, cuidado quando for trabalhar com altas doses de vitamina C, tá? Normalmente, assim, a gente costuma posicionar para ajudar as pessoas a distribuírem isso ao longo do dia, né? Para ter uma manutenção diária ao longo do dia, a gente costuma olhar em alguns momentos. Olha só que legal isso. A literatura fala de olhar a ingestão de vitamina C no pré-treino. Olha só, através de algumas fontes dietéticas naturais, né? Para você aumentar o pool antioxidante no sangue antes do exercício, tá? Dá uma olhada no pico de esforço, naquela semana que a pessoa vai treinar um pouco mais, né? Ou aquelas semanas perto ali, que é o volume mais alto de treino, que antecede o polimento, né, das pessoas que fazem exercício, né? E em alguns treinos, aqueles treinos de mais demanda, de mais esforço, sei lá, corri 32 quilômetros no final de semana, foi o meu longão, fiz a minha grande prova ali, fiz um esforço maior, colocar a vitamina C naquele momento, pontualmente no pós-treino, pode ajudar também no processo de recuperação. Aqui tem uma diretriz, para que a gente consiga avaliar quando é necessário ou não suplementar. Primeiro, fazer uma avaliação basal e se perguntar, né? Ele consegue atingir uma ingestão de pelo menos 90 miligramas por dia através da alimentação? Aí você vai para o sim ou não. Não, você vai tentar ajustar a dieta, sem suplementar. Não conseguiu, você vai partir para uma suplementação. Sim, ele atinge essa recomendação. Tá, tudo bem. Então ele come bem, mas mesmo comendo bem, ele é um atleta que tem histórico de imunidade baixa, recuperação muscular ruim, ele está num momento de treino onde a demanda é muito alta, ele tem treinos que demandam mais na semana? Se a resposta for sim, você vai ter uma janela para trabalhar a suplementação. Se a resposta for não, você volta para a tua dieta e trabalha com alimentação, tá? O máximo, sabe, que se fala de suplementação de vitamina D ali por dia, né? As doses mais altas que a literatura fala é por volta de 300 miligramas por dia, tá? A dose máxima ali, que alguns outros estudos falam, é de até 1 grama dia, tá? Mas com evidência comprovada mesmo, em torno de 300 miligramas por dia, tá? Passando para o nosso terceiro, o ferro, tá? E aí a gente começa a entrar um pouco mais em cuidado com saúde da mulher, principalmente mulher esportista, mulher atleta, tá? Aqui vocês estão vendo algumas características interessantes do ferro. É a partir do ferro que a gente faz as nossas células vermelhas, né? Que são as nossas hemácias ou os nossos eritrócitos, tá? A partir do ferro também a gente constrói uma proteína chamada hemoglobina, tá? Lembrando que a hemoglobina não constrói-se só com ferro, são 7 vitaminas e minerais que atuam uma conversando com a outra, é uma reação em cadeia, e é o último mineral que entra nessa reação, o sétimo é o ferro. Muitas vezes a pessoa tem deficiência de hemoglobina baixa, e ela vai lá e toma ferro. Às vezes não é o ferro, às vezes é um dos 6 que vem antes. Precisa checar a cadeia inteira, tá? O ferro é um deles. E a hemoglobina é uma proteína importante, né? Porque ela faz a distribuição de oxigênio e a distribuição de nutrientes. Então, imagina uma pessoa que tem uma demanda energética muito alta, que precisa comer muito. Alguém precisa carregar isso para lá e para cá. Não pode ter hemoglobina baixa, né? Senão a disponibilidade energética reduz também, tá? Muito bom. Olha só um dado interessante, né, que esse artigo trouxe, né? Ele fala que 80% do nosso ferro ingerido é utilizado pela nossa medula óssea, porque é lá que a gente produz as nossas células vermelhas, né, os nossos eritrócitos, né? Então, ou seja, tem uma retirada do sangue ali, uma pressão que a medula óssea exerce sobre o sangue
para consumir o ferro que a gente tira, né? Só 20% vai sobrar para os outros tecidos, músculo inclusive. Mas é importante manter esse status bem ativo, tá? Então, olha, prestem bem atenção, né? A partir do momento que eu tenho deficiência na ingestão de ferro, eu não estou comprometendo primariamente tecidos como músculo. Eu estou comprometendo principalmente a minha medula óssea, tá? A minha formação de células vermelhas, a minha síntese de hemoglobina também, tá? E secundariamente, eu vou estar comprometendo outros tecidos que fazem, por exemplo, a reserva de ferro. O fígado reserva ferro na forma de ferritina, tá? Quando a gente olha a ferritina no sangue, lembrando que quando a gente olha no sangue, a gente está olhando o sangue, né? Está olhando tudo. A gente associa com algumas coisas, mas a gente nunca pode ter certeza. Quando uma ferritina dá muito elevada no sangue, a gente fala que é um processo inflamatório, né? Não é que você tem necessariamente excesso no armazenamento de ferro, tá? Bom, só para a gente também não deixar de falar, ó, esses são os principais papéis, né, do ferro. E é o que eu falei: transporte de oxigênio, transporte de nutrientes, por conta da hemoglobina, participa da cadeia de transporte de elétrons também, então aquela geração de energia ali a partir do ciclo de Krebs, né, biogênese mitocondrial, fosforilação oxidativa, tem uma participação muito importante deste mineral. E aqui está, de novo, a recomendação que a gente tem e o como é diferente, né, entre homem e mulher e de acordo com o esporte. Olha só, homens têm uma necessidade diária de 8 miligramas por dia, não é tão difícil de atingir. Mulheres chegam a 18 miligramas por dia, por conta das demandas hormonais. Essas são as fontes alimentares que a gente encontra, ó: carne magra, frutos do mar, grãos e oleaginosas também. A mulher tem uma necessidade um pouco maior pela exigência que a saúde da mulher implica, né? Os ciclos, né? As transições hormonais que a mulher tem. Mas isso que vocês estão vendo na tela não é a demanda do atleta, isso é uma demanda para se viver bem. A partir do momento que você coloca essa pessoa na esfera do exercício, essas demandas elas vão com certeza aumentar, tá? E se ela aumentar e não for atendida, tá aqui as consequências que a gente pode ter, né? Se a gente tem deficiência de ferro com anemia, tá? Ou seja, com uma hemoglobina também muito baixa, você vai ter fadiga, baixa disposição, o que a gente chama de letargia também, né? E no exercício, isso pode causar uma queda de rendimento bem importante, né? A nível de força, do ponto de você não conseguir ter energia para contrair bem o músculo, ou também na capacidade cardiorrespiratória, que ela participa de toda aquela cadeia de respiração celular que a gente mostrou. Tá? Quando você não tem anemia, que é o de baixo, ali sem anemia, isso se manifesta no clínico da mesma maneira, só que um pouco mais leve, né? É um cansaço, uma indisposição, não é uma coisa tão severa, tá? Você tem uma performance esportiva, sim, mas não é uma coisa também tão prejudicial assim. Você até consegue levar. Então, por isso que é importante correlacionar ferro com hemoglobina, para ver se a gente tem a deficiência associada ou não à anemia, né? Mulheres têm que ter uma atenção um pouquinho maior. Antigamente a gente falava, né, da tríade da mulher atleta, né, que era excesso de exercício, disfunção menstrual e fratura óssea, né? Hoje em dia a gente não fala mais de tríade da mulher atleta, esse conceito foi atualizado, a gente fala de REDS, que é a síndrome da deficiência energética relativa. Ela não é exclusiva mais do sexo feminino, ela atinge homens também, e é uma síndrome, não são só 3 fatores, são vários. Então, homens e mulheres estão expostos. A mulher tem a sua particularidade por conta da questão hormonal. Então, a avaliação de REDS, ela é diferente de um gênero para o outro. Mas é importante olhar isso com mais atenção em mulheres, sim, porque as perdas causadas pela menstruação, provavelmente, podem levar também você a ter uma deficiência maior de ferro. E aí, em longo prazo, tá? Em longo prazo, isso pode gerar uma redução de densidade mineral óssea e causar uma fratura por estresse também, tá? Então, uma síntese aqui para a gente olhar, tá? Ferro é importante para contração muscular, força e capacidade cardiorrespiratória, atenção maior em mulher, tá?
Em relação ao homem, a exigência é maior e, dependendo da fase de treinamento, é importante sim a gente fazer uma reposição mais assertiva para elas, tá? Eu vou passar rapidamente pelo cálcio, tá? Para dar tempo da gente falar de outros dois. Só ressaltando as duas principais funções. Cálcio tem uma função estrutural, a gente está falando muito de tecido ósseo, nesse caso, e tem uma função de performance, porque a gente está falando de contração muscular também, tá? Então, esses são os principais papéis do cálcio no exercício, né? A contração muscular, aquela ponte cruzada que tira a miosina, né? A exocitose, que é a liberação de íons ali, de substâncias pelas vesículas das células também, né? Existe um potencial cardíaco que é ativado perante ao cálcio também, né? Ele é importante para essa modulação cardíaca, né? E algumas células também transmitem neurotransmissores e para isso elas precisam do cálcio. Tanto as células do sistema nervoso central, como a gente falou aqui da exocitose do músculo, que é um sistema periférico. Da mesma forma que o ferro, acho que esse é o ponto aqui, tá? Que é de mais importância, o cálcio, ele tem uma importância na mulher ativa também, tá? E quando a gente fala de deficiência de ferro na mulher e saúde óssea, o cálcio vai junto. Então, entendam ferro e cálcio para a saúde da mulher como um cuidado integrado. Nunca olha um e não olha o outro, procura olhar os dois. E reparem que a partir de agora começa a aparecer um termo aí que vai se manifestar mais na aula, que chama baixa disponibilidade de energia. Esse final de semana eu dei aula a gente teve o workshop da Performance Nutrition, aqui em São Paulo, foram 8 horas de bastante conteúdo, foi bem legal, e eu fiz uma pergunta lá, eu falei, quem que aqui calcula disponibilidade energética? Aí todo mundo levantou a mão, todo mundo. Aí eu falei, e como calcula? Aí ninguém sabia, ou seja, todo mundo me enganou. Aí eu comecei a explicar que precisa calcular, não é quanto come e quanto gasta só, mas a gente precisa calcular a disponibilidade energética. Esses artigos que atualizaram a tríade da mulher atleta para a REDS, eles ensinam a fórmula da disponibilidade energética, que não é nada difícil, dá para fazer na mão, tá? Mas precisa calcular a disponibilidade energética. Percebe que o micronutriente ele tem relação com isso. Então, ó, disponibilidade de energia. Cálcio, ferro, vitamina D não dão energia. Eles não têm caloria, mas eles são parte de uma disponibilidade energética. Ou seja, se você come pouco, se você tem uma baixa disponibilidade de energia na tua alimentação, e as contas mostram isso, muito provavelmente você tem deficiência de micronutriente. Por isso que é importante não é calcular só quanto que você está comendo, é o quanto de energia disponível você está ofertando. E quando você vê que esse valor está baixo, volta na conta e olha ferro, cálcio, vitamina D, a gente vai ver zinco, dá uma olhada nisso para ver se isso está atingindo mesmo ou não, tá? Senão lá na frente isso vai manifestar como uma disfunção menstrual, por exemplo, uma queixa de inflamação óssea, e aí você poderia ter prevenido isso lá atrás, adequando a disponibilidade energética e, consequentemente, a ingestão de micronutrientes também, tá? Esse é o alvo nutricional do cálcio. Eu vou passar esse slide, porque o próximo está mais didático. Olha só, é isso aqui, ó. A gente tem, ó, 1.500 miligramas por dia, tá? Para a maioria das pessoas ativas, e isso aí a gente pode falar tanto de homem quanto de mulher, pelo menos é o que a Adri fala, e 1.200 quando a gente fala para jovens e adolescentes, a crianças e adolescentes, tá? De novo, com o exercício, isso aumenta. Isso é maior, e com certeza é maior na mulher, só que a gente não tem guideline para isso. Olha as fontes alimentares. Leite e derivados, que cada vez mais as pessoas consomem menos, né? Peixes, que dependendo da região não é de fácil acesso. Verduras, e a gente acabou de falar que mal e mal as pessoas comem fibra. Será que a gente está conseguindo ofertar mesmo, ou a gente está fazendo terrorismo nutricional e privando as pessoas disso? A gente não está enxergando o que a gente está prescrevendo, né? Vamos refletir sobre isso. E, por fim, assim, o zinco, né? O zinco, nessa época do inverno aqui em São Paulo, a gente comenta muito com as pessoas em consulta, assim como vitamina C e D também, porque é uma tríade imunológica isso, né? Vitamina C, D, C e zinco, né? Juntar os três acaba sendo até uma solução interessante, né? Adequar os três. O zinco tem função de recuperação também, participa da síntese de hormônios esteroides, como, por exemplo, testosterona, né? Tem uma função imunológica interessante.
para quem é da estética também, cabelo, pele, unha, também a participação do zinco como cofator é relevante também. Essas são as três grandes funções que a gente tem do zinco, né? Produção de energia, contração muscular, e olha só aparecendo aqui, ó, síntese proteica. Eu não mencionei, mas acho que vale a pena citar, vitaminas do complexo B também, né? Principalmente B6, B12, B9, são importantes para a síntese proteica. Às vezes a pessoa ingere proteína para caramba, tem aminoácidos sobrando lá, mas não tem o cofator que ativa a síntese proteica, que são as vitaminas do complexo B. E aí ele vai lá e suplementa uma cápsula de complexo B. Não é o certo isso. Aí você fornecer isso via, talvez, alimentação, tá? Depois você pensa se a ingestão via suplementação faz sentido, tá? Olha só, esse gráfico é muito interessante, né? Porque ele difere homens e mulheres, né? Esse estudo, ele mostra que mulheres têm muito mais chance de ter deficiência de zinco do que homens. Olha só como o cuidado de micronutrientes para a mulher ele tem que ser mais relevante. Ferro, cálcio, zinco, né? O homem consegue atingir fácil, né? E a recomendação não é tão diferente assim, né? 8 para 11 miligramas. Não é tão distinto assim, igual o ferro, que é 8 para 18, né? Que é 125% a mais. Não é tanto assim. E o homem apresenta um superávit leve, o homem consegue consumir 9,5. A mulher não consegue nem chegar nem perto do que o homem consome, na média, né? Então, um ponto de atenção para a gente que atende mulher, dá uma olhada se a gente está conseguindo adequar zinco, né? Existem mais, então existe mais risco em mulher do que homem, tá? E aqui tem algumas manifestações de sinais clínicos que a gente pode observar com a deficiência de zinco, né? Performance ruim, fadiga, perda de massa magra ou dificuldade de ganho de massa magra também. Em médio e longo prazo, a exposição da massa óssea também. As fontes alimentares são essas, são proteínas. Talvez por isso que o homem consiga chegar mais fácil. Eu acho que o homem consome, eu acho, né, que o homem consome mais proteína do que a mulher. A mulher tende a viver mais em déficit calórico que o homem, não por treinar mais, talvez, mas por comer menos. A mulher tende a ingerir menos proteína do que o homem, né? A partir desses alimentos. A mulher não come tanta carne igual o homem, peixe. Mulheres têm mais problema de digestão com carne vermelha do que homem, por exemplo. Peixe e frutos do mar não é uma coisa tão abundante. Acho que o homem compensa isso muito na carne vermelha, ao invés do peixe e frutos do mar, e a mulher não consegue fazer isso. Então, por isso que vale a pena calcular para ver se tem a necessidade de usar suplemento à base de zinco, tá? E para a gente fechar, então, fazer um raciocínio aqui também para vocês refletirem, saírem daqui, atender o próximo paciente, olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Isso que eu deixei em vermelho, ó, a DRI, a RDA, ela vai atender parte da população que busca saúde. Mas lembre-se que isso aí foi feito há anos atrás. A gente ainda está devendo um pouco em termos de guideline para vitamina, mineral e até para alguns macronutrientes. A gente abrir estudos como esse, mais relevantes e recentes, mostra para a gente que a gente talvez não esteja cuidando da coisa minimamente. Eu não estou falando de você olhar a tabela de micronutrientes e decorar a dosagem de todas. Estou falando para você olhar 4 ou 5, que não é tão difícil, que são importantes para processos básicos, como, por exemplo, o fornecimento de energia. E você saber interpretar um exame bioquímico que é relevante para um, mas talvez no exame você não pegue para o outro. E se você não consegue enxergar no exame, que pelo menos no seu cálculo você fale, mas eu estou dando para comer aquilo que precisa. Pelo menos está ingerindo. Ou, mas não gosta de comer isso. Então vamos suplementar esse aqui, junto com esse aqui. Esses dois é importante, tá? Vamos ser um pouquinho mais detalhista nisso, já falei disso. E aqui eu acho que vale, a mensagem da aula é, se você come pouco, se você vive em déficit calórico, se os seus pacientes querem emagrecer e comem pouco, e eles não atingem nem o que eles precisam, muitas vezes, de fibra, você acha, sinceramente, que ele está conseguindo comer vitaminas e minerais? Seja sincero com você mesmo. Será que eu estou conseguindo, se nem fibra eu consigo passar, que é um macro, que está perto de carboidrato, está dentro, eu não consigo atingir isso? Será que eu estou conseguindo atender vitamina D no inverno? Ferro para uma pessoa que está se preparando para uma corrida. Zinco para uma pessoa que tem queixa de imunidade.
Cálcio para uma mulher que tem disfunção menstrual. Será que eu estou conseguindo ofertar isso na alimentação? Eu sou nutricionista. É muito desafiador isso. É difícil. As pessoas hoje cada vez mais querem comer menos. A gente vive a era das canetas, do emagrecimento. As pessoas comem pouco. Será que elas estão conseguindo se nutrir mesmo? Ou será que elas só estão querendo comer? Será que elas só estão querendo bater proteína no dia? Volto a perguntar. Quem é que essa hora está consumindo fibra? Agora, quem é que vai terminar o dia de hoje, colocar a cabeça no travesseiro e falar: hoje eu ingeri o que eu precisava de ferro. Hoje eu consegui comer o que eu precisava de zinco. Quantas pessoas vão conseguir fazer isso? Então, agora sai do cenário de emagrecimento. Vamos para o cenário esportivo. Quanto gasta de caloria uma pessoa que está se preparando para uma maratona, para um triatlon? Se eu não consigo fazer ela comer nem o que ela precisa de caloria, porque ela gasta energia demais, será que eu estou conseguindo fazer comer de vitaminas, minerais também? É para olhar para os dois lados. Não é só para olhar para a questão emagrecimento, para a questão ganho, rendimento também, tá? Aí tem 3 eixos aqui que ficam impactados. Olha só, a gente viu músculo esquelético e reprodutivo, a gente falou de função menstrual em mulher, o sistema cardiovascular, mencionamos também a importância do cálcio, o intestino também, a parte imunológica e intestino e imunidade estão correlacionados também, os processos de recuperação e reparo, né? E aqui a gente tem, ó, 3 pontos para você pensar, né? Se eu estou em balanço energético negativo, será que eu não estou com uma dieta pobre já em macronutrientes? E se eu estou pobre em macronutrientes, a chance de eu estar com deficiência de micronutrientes é enorme, para não falar que é certeza. E se eu como pouco micronutriente, a minha dieta também é pobre, nutricionalmente falando. O quanto que esse balanço energético que a gente fala tanto hoje em dia, será que ele está adequando tudo que a gente precisa? Pensem nisso, tá? Às vezes a gente vai precisar de suplementação. Com certeza sim. Alimentação sempre primeiro. Food first. Essa é a mensagem de vitaminas e minerais. Mas às vezes a gente vai precisar de suplementação. É secundário, tá? Quando? Quando eu não estou conseguindo comer direito, quando eu tenho um exame que sinaliza deficiência, quando eu tenho um sintoma clínico também, pode ser que a suplementação venha para ajudar, tá? A gente precisa ter avaliação, tá? A gente tem que evitar suplemento desnecessário. Antes de consumir, é importante ter um bom diagnóstico. Conversar, uma boa anamnese, entender demanda de treino através do treinador, e não achar que musculação é a mesma coisa para todo mundo, da mesma forma que nutrição não é igual para todo mundo. Não achar que corrida é igual para todo mundo, da mesma forma que polivitamínico e probiótico não serve para todo mundo. Falar de treino individualizado, como a gente gostaria que falassem de nutrição individualizada com a gente também, tá? Façam sempre esse fluxo, ó. Avalie a necessidade do atleta. Necessidade vem da onde? Do treino, da idade, do gênero, tá? Do momento daquela pessoa, do sono, da imunidade. Necessidade é um compilado, mas principalmente do exercício, no nosso caso aqui. Olha para a dieta. A dieta é coerente com tudo isso? Sim. Segue em frente. Olhei as minhas contas, está tudo certo. Não, não é. Ou essa pessoa também não consegue absorver porque ela tem uma desbiose. Então vamos voltar. Vamos ver se a gente está gerando deficiências ou não. Aí o exame de sangue vai sinalizar isso para a gente para algumas coisas. As queixas clínicas também, uma boa anamnese. Tá? Consigo adequar a alimentação? Vamos para frente. Não consigo? Suplementação, olha lá, específica. É para aquilo que a pessoa precisa. Tá bom? Eu vou deixar aqui ó, o meu contato para vocês através do Instagram. Eu vou deixar o e-mail, pedir de novo, sempre peço, para que vocês sigam aqui a performance, tanto na rede social quanto no canal do YouTube. Lá vocês vão encontrar muito material para quem perdeu as aulas anteriores. Entra lá e segue lá. Obrigado pela atenção de vocês. Acho que temos uns minutinhos para pergunta ainda. Obrigado, pessoal. Doutor, temos 2 perguntas. Uma da Carol. Não tem nenhuma vitamina que ajude ou que se estiver baixa, afeta a parte cardiorrespiratória?
Tem, a gente falou, né? A gente falou do cálcio, a gente falou do ferro. Sim. Você vê que a gente tem cálcio, principalmente com função cardíaca, o ferro com fosforilação oxidativa, tem correlação com o VO2 máximo, tá? Que é uma medida de desempenho, longevidade, então, sim. Do Gilson. Professor, existe algum exame rápido para triglicerídeos a fim de cálculo de disponibilidade energética? Triglicerídeos não é disponibilidade energética, é balanço energético, é diferente. Balanço energético é quanto eu como, quanto eu gasto. O triglicéride, ele vai refletir isso, tá? O triglicéride você tem, e não é o valor do laboratório do triglicéride vai de 0 a 150. Isso é marcador de saúde, para ver se você tem dislipidemia. Então, ou seja, é de 0 a 150. Se der 149, você não tem. Mas 149, para aquilo que você busca dentro do teu balanço energético, está adequado, aí você tem que ir lá na literatura e ver quais são as faixas de triglicéride para balanço energético. Balanço é quanto eu como, quanto eu gasto. Disponibilidade energética é outra coisa. Disponibilidade energética é o quanto que eu estou consumindo frente ao quanto que eu gasto de acordo com a minha massa magra, é uma fórmula. Aí a gente precisa calcular. Aí tem as faixas de disponibilidade energética. Todo mundo que passa no consultório, a gente precisa calcular a disponibilidade energética. E acabou as perguntas. Acabou as perguntas? Ninguém quer perguntar mais nada mesmo? Não? Você não tem Nenhuma mais pergunta. Erramos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, ó, estou à disposição aí. Muito obrigada pela presença, pessoal, e até o próximo encontro. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.